Que aqui também conta que a nossa Dona Maria, quando fugiu para o Brasil, já um bocado desbocada, também agarrada a um grande pão. Portanto, tinha agarrado a uma grande... E agarrada, ela embarcou agarrada a um pão muito grande. Mais uma história sobre o pão, ligar pães e a história de Portugal. E finalmente também uma curiosidade sobre o futebol, porque foi o Dom Carlos que o promoveu. Foi, ele era um entusiasta do desporto, é conhecido, apaixonado da oceanografia e da caça também, o caçador Simão, como lhe chamavam os republicanos, e da pintura, pois. Mas também dava o seu pezinho para o futebol, se assim se pode dizer, apesar de não constar que tivesse jogado. E portanto aí patrocina aquele primeiro encontro Lisboa-Porto. Lisboa-Porto, em 1894, por acaso não sabe o resultado, não? Eu sei que Lisboa ganhou. Ainda ficámos por aqui. Depois, em 2007, edita Os Peregrinos Sem Fé. É uma obra extraordinária e muito curiosa porque, no fundo, fala de dois homens que vão peregrinar a caminho de Lisboa até Santiago de Compostela, exatamente, mas separados por 5 séculos. Separados por 5 séculos. Cada um com a sua história. Cada um com a sua história completamente diferente e qualquer um deles sem fé absolutamente nenhuma. Aliás, não querendo antecipar o fim, nenhum deles lá chega. Isso é outra história também. Também é a tal história o caminho às vezes é mais importante do que o destino. Exatamente. Não há caminho, o caminho faz-se andar, como dizia o Machado. Seja como for, o problema destes homens é que ambos são empurrados para uma peregrinação que nenhum deles quer fazer. Há cerca de 400, 500 anos atrás, para fugir da Inquisição. E o outro vai de Lisboa a Santiago em busca de um amor que perdeu e que, entretanto, de algum modo terá renascido das cinzas e que volta para as cinzas, assim se pode dizer. Portanto, é o percurso de dois homens que não têm grande esperança, mas que são empurrados e que vão e que, curiosamente, sem terem chegado no caminho, alguma coisa eles encontram. Não vou falar mais sobre isso, não. Porque nos apetece também ler e descobrir, é um livro que recomendo vivamente, até porque também fala desta descoberta interior. Claro. Que é muito importante, quando se peregrina, portanto... Sim, é o mais importante. Mesmo sem fé, que é o caso o mais importante da peregrinação é sempre... Provavelmente, agora não querendo ser muito ambicioso, também da vida, quer dizer, aquilo que nós descobrimos é o que vamos fazendo. Às vezes é o percurso e não a chegada, não é? Exatamente. Nós depois, no ano passado, editou, agora está numa média de um por ano, o que é boa notícia para nós, que quem nos dera que fosse mais, mas isso... Quer dizer que para já ainda está com esses planos de todos os anos editar Sim, repare, um romance demora-me um ano e pouco a fazer e tem coincidido nos últimos anos, até também porque as editoras também têm feito esse trabalho, tem saído de facto um por ano. Não é um plano pré-concebido de cada ano tem de sair um, não é? Tem acontecido, de facto. Pensa, agora que se mudou há 20 e tal anos, há 26 anos, para a zona de Sintra, que pensa, e que falámos daquele primeiro romance, que fala exatamente de Sintra, era Leão Tolstói que dizia, não era? Se queres ser universal, fala sobre a tua aldeia. A tua aldeia. Muito curioso e ter exatamente o Sérgio escolhido isso. Conta fazer mais, e sabendo que Sintra é aquele património da humanidade que a gente sabe, nunca pensou no monumento, já que pega muito em obras de arte de Sintra, e contar uma história baseada nas Sintra? Não passa pela cabeça isso? Passa pela cabeça. Tenho vários projetos e alguns seguramente poderão passar por Sintra. Os meus 2 últimos romances têm cenas que se passam em Sintra, seja o Retábulo de Genebra, que aí tem. Há uma cena que se passa no Paço de Sintra com o pintor Jan van Eyck, que isto é histórico, esteve em Portugal a pintar uma infanta portuguesa que casou com o seu patrono, Filipe Duque de Borgonha. E aqui no último, Destino de Capitão Blanco, há uma personagem que é de Colares, é um camponês de Colares, que por acasos da vida é apanhado nas malhas da Primeira Guerra e acaba a combater na Flandres. Este Retábulo de Genebra, estávamos a falar dele, que saiu o ano passado, também foca uma altura curiosa da história, e muito violenta, desta luta da reforma entre os protestantes e os papistas e os católicos, e passa exatamente, também se baseia num quadro, muito estranho, que existiu nesta catedral de São Pedro, e que é um quadro extraordinário. Porquê? Esse é muito estranho mesmo. Se o retrato de São Jerónimo no seu estúdio se limita a ser bonito, isto limita, vamos lá ver. Sim, já é. Quem nos dera, não é? Quem nos dera. Este Retábulo de Genebra é um quadro de facto muito estranho que me apareceu em circunstâncias também elas estranhas. Eu estava em 2004 num congresso literário em França e ao meu lado, à hora do jantar, estava uma escritora suíça e para fazer conversa, naquelas conversas de circunstância para não falar do tempo, ela disse-me apenas isto e ainda hoje não sei porque é que ela me disse isso. Sabe, Sérgio, a primeira cidade que é retratada de forma realista num quadro é Genebra, em 1444. É um quadro chamado A Pesca Milagrosa, de Conrad Wirtz.
Eu conhecia o quadro e quando voltei a Portugal, investiguei um pouco a história e apenas posso dizer isso. Esse quadro, A Pesca Milagrosa, que foi pintado em 1444, foi a última obra do pintor, que morreu logo a seguir, tem uma história estranhíssima e representa, nas margens de Genebra, uma cena bíblica que na Bíblia ocorre no Lago Tiberíades, o que já por si é muito estranho. Depois retratou este Lago Le Mans e o Lago Le Mans, com os montes todos e Bruxelas. Essa paisagem ainda hoje pode ser vista se nos colocarmos onde ele pintou. 90 anos depois, o retábulo em que o quadro se insere é destruído e sobrevive o painel lateral. E é a partir disto que eu reconstituo a história do retábulo de Genebra, que é uma história estranha que mete lutas religiosas e sobrevivências bizarras de quadros também. Iconoclastas, e esta altura do Calvino, do Lutero e todo este período. E é muito curioso também porque, então, pela primeira vez temos aqui, isso claro que lhe cheirou a romance, a história de uma pintura realista, em que há uma paisagem que entra uma cidade, a primeira cidade a ser representada num quadro. Isso já por si é suficientemente estranho, porque repare... Não inventada e não imaginada. Exato. Eu vou dar um exemplo de um quadro que tem uma paisagem idealizada. Todos conhecemos a Mona Lisa. Bom, temos a senhora e por trás temos uma paisagem. Ora, essas paisagens, na esmagadora maioria dos casos, eram idealizadas. Eles não retratavam o que viam. Idealizavam a paisagem, absolutamente, que tanto podia ser Florença como podia ser Passa Blague, Cascais ou Vila Nova de Foz, Cuba. E retratavam, em primeiro lugar, a cena que queriam pintar. Até que em 1444 há um pintor germano-suíço chamado Conrad Witz, que para uma encomenda pinta a Pesca Milagrosa, que se passa na Bíblia em Tiberíades. Onde é que ele a põe? Ele põe-na no Lago Le Mans, bem no meio de Genebra. E Genebra está por trás. E se nós, como eu disse, formos à margem onde ele esteve, vemos praticamente o mesmo que ele viu há 500 anos. E depois é muito curioso, porque ele era um quadro, aliás, que ele já estava a morrer, já estava muito mal, e tinha, digamos, todas as contraindicações para não pintar aquilo. Exato. E ele mesmo assim quis pintar e forçou, porque foi quase os últimos quadros que ele fez, e portanto foi o último ficou assim quadro para a história. que ele fez. Claro que isto cheirou completamente. Foi de facto o último quadro. É baseado quadro. em factos reais, no fundo, É totalmente baseado em factos reais, aliás... Bom, vamos lá ver. Há uma coisa ou outra que, obviamente, sendo ficção, eu crio. Eu disse que há uma cena, um capítulo inteiro que se passa aqui no Paço de Sintra, um capítulo chamado Os Portugueses, porque ele foi, e isto é histórico, foi amigo do grande pintor Jan van Eyck. Van Eyck veio a Sintra e eu, no romance, coloquei-o a vir também a Sintra. Apesar de, para isso, não haver evidências factuais, não é? Mas entrou na comitiva. Entrou na comitiva. Sim, exatamente. Em que época o Sérgio, que é mestre em História Medieval e que tantos romances históricos, neste caso mais a focar a área da Renascença e da Idade Média, em que época é que o Sérgio gostaria de ter vivido? Se pudesse viver noutro... Eu vou dizer uma coisa que se calhar, não sei se é surpreendente, mas eu não me importo nada de viver nesta. De facto, apesar do romantismo inerente a podermos dizer eu gostaria de ter vivido no Renascimento ou na Idade Média, que não é uma época tão negra como a pinta, ou no século XIX e tal, nós temos que pensar que nunca a humanidade nos países desenvolvidos e medianamente desenvolvidos viveu tão bem como hoje.